Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Felipe Pelais e sejam muito bem-vindos ao meu canal Receitas do Fê. Hoje vai ser meu primeiro vídeo do canal e eu trouxe para vocês uma lasanha com massa de panqueca. Para começar, eu separei ela em 3 partes. Eu vou começar pela massa, vou fazer uma massa de panqueca, depois eu vou fazer o recheio, eu escolhi um recheio de frango e depois eu vou fazer o molho, que vai ser um molho branco. Então, para começar, vamos começar fazendo a massa e eu vou mostrar os ingredientes para vocês. Os ingredientes da massa que eu vou usar, então, vai ser 3 xícaras de chá de leite. A xícara ela tem 220 ml, 2 xícaras de farinha de trigo peneirada, 2 colheres de sopa de azeite ou óleo, se você quiser usar o óleo, 1 colher de chá de sal e 3 ovos inteiros. Para fazer a massa, então, eu vou usar um liquidificador. Aí primeiro eu vou começar colocando os ingredientes líquidos. Vou começar aqui pelo leite, vou colocar 3 xícaras. Aí eu vou colocar 3 ovos, o azeite, aí eu vou colocar um pouquinho de sal. Sal a gosto, amor? Sal a gosto também. Eu coloquei 1 colherzinha de chá. E, por último, as 2 xícaras de farinha. Colocou tudo no liquidificador, eu vou bater por cerca de 2 minutos. Bati a massa por 2 minutos e ela ficou nessa consistência aqui. Fica uma massa líquida mesmo, uma massa de panqueca, né? O próximo passo é a gente fazer ela na frigideira. Então, na frigideira eu vou colocar mais ou menos uma concha assim para cada panqueca que eu vou fazer. Ó, aqui na frigideira, para começar, eu vou colocar só um fiozinho de azeite, que é para dar uma untada nela. Como ela já é uma frigideira antiaderente, então ela não vai grudar. Então espalha um fiozinho de azeite. Fogo alto, fogo médio, fogo baixo? Eu começo no fogo médio. Se você vê que colocou ela começou a queimar, você pode abaixar o fogo. Eu vou catar uma concha e vou despejar. Você coloca tudo aqui no meio e vai mexendo para dar o formato da frigideira, para ela ficar redondinha. Ficou assim, eu abaixo o fogo, aí você deixa ela ir fazendo. Aí aqui você vai vendo como ela vai fazendo, você já vai ver que ela vai soltando nas beiradinhas. Você viu que ela está soltando fácil, formou umas bolinhas, está na hora de já virar a sua panqueca. Pega uma espátula, descola ela e vira para o outro lado. Deixa mais um pouquinho do outro lado, só para dar mais uma douradinha, e aí já está pronta. Aqui deixou mais um pouquinho, já deu uma douradinha do outro lado. Aí eu pego só já deixo ela separada num prato. Agora eu vou fazer o mesmo procedimento com a massa toda até terminar a massa e aí já eu volto com vocês. Gente, depois das panquecas prontas eu vou passar para o segundo passo, que é a parte do recheio. O recheio que eu escolhi ele vai ser de frango. Eu catei 1,5 kg de frango, eu usei o peito sem osso, cortei eles em cubinhos, temperei eles com o suco de 1 limão, coloquei um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta do reino e 4 dentes de alho. Mexi bem e deixei aqui agindo durante esse temperinho por uns 5 minutos. Aí numa panela de pressão, eu coloquei um fundinho de óleo. Se caso vocês quiserem preferir usar o azeite, não tem problema também, mas aqui nessa parte eu preferia usar o óleo. Depois que estiver bem quente, só jogar o frango aqui dentro.
Aqui na parte do frango eu deixei o fogo de temperatura média, tá? Aí aqui depois ele vai dar uma fritadinha, ele vai soltar aquela água dele. Depois que essa água toda evaporar, que ele começar a dar uma fritada, eu vou adicionar uma cebola bem picadinha junto com ele. Aí depois que estiver nesse processo, eu volto com vocês. Só para mostrar para vocês, o frango ele já está um tempo aqui no fogo, então ele vai soltando a água. Então vocês vão mexendo de tempo em tempo, só para não ficar uma parte no fundo. Conforme vai secando essa água, depois ele vai dar uma fritadinha. Então, depois daquela parte que ele solta aquela água, a água evapora, ele começa a dar uma fritadinha. Deu uma fritadinha, pegou uma corzinha. Depois que ele dá uma dourada assim, eu vou pegar e vou vir com a cebola. Vou jogar uma cebola aqui picadinha. Aí só vou dar uma fritadinha nessa cebola e aí vou partir para a parte de desfiar ele. Bom, gente, ó, o frango ele já deu uma fritadinha, a cebola também. Aqui, conforme eu fui mexendo já com a colher, ele já foi dando uma desfiada. Mas agora eu vou mostrar um jeito que eu uso para desfiar o frango. Tem várias outras formas que o pessoal usa para desfiar, mas eu geralmente tampo ele com a... Pego uma panela de pressão, tampo e aí vai na parte da mão. Vai chacoalhando bastante. Bom, gente, fiz um pouco, como vocês podem ver, já deu uma boa desfiada, mas ainda tem partes do frango que precisa ser desfiada. Se vocês verem que tem muita parte grande, pega uma colher de pau e vai dando uma macetada assim, onde você vê que tem os pedaços grandes, que eles vão dando uma desfiada também, e depois fica fácil também chacoalhar um pouco mais. Acho que vocês devem perceber que a minha voz está um pouco ofegante, que eu fiquei um pouco cansado já. Mas vamos voltar mais um pouco. Uma boa academia, eu diria. Isso aqui é bom pros braços. Tá na quarentena, não tá indo pra academia? Aqui, ó. Vamos ver. Ó. Já deu. Respira, amor. Ó, já deu uma boa desfiada, mas ainda tem uns pedaços. Então eu vou fazer um pouquinho mais. Jogou pra fora um pouquinho. Caiu um pouquinho. Bom, esse é meu jeito de desfiar. Se caso vocês tiverem algum outro jeito aí, deixa pra mim no comentário aqui que depois eu vou ver também. A panqueca aqui eu já deixei ela reservada, tá? Com a massa que eu fiz, ela deu pra fazer 10 panquecas. Aí a quantidade vai conforme eu expliquei da frigideira, né? Se a sua for um pouco maior, vai dar um pouco menos. Se for menor, vai dar um pouco mais, tá? Aí aqui o frango, depois de desfiado, eu vou reservar ele também. Então o frango foi o que me deu mais trabalho para desfiar. Cheguei até a suar aqui, conforme vocês devem ter visto aí no vídeo. Depois dessas duas etapas prontas, eu vou partir para o molho branco. O molho branco eu vou usar 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina, aí vai da sua preferência também. 3 colheres de sopa de farinha de trigo. Uma caixinha de creme de leite. 450 ml de leite. Aí aqui eu usei uma colherzinha de chá de pimenta do reino, mas também é a gosto. Ou sal, que eu também usei uma colherzinha, mas também é a gosto, essas duas partes, tá? Aí, numa panela aqui, já vou acender o fogo. Em fogo baixo, a parte do molho eu vou fazer em fogo baixo. Eu já vou colocar as 3 colheres de manteiga. E as 3 colheres de farinha junto também. Aí aqui os dois eu vou mexendo
e vou mexer por aproximadamente uns 2 minutos, até que você vê que a manteiga e a farinha elas vão se juntar. Bom, gente, depois de ter misturado por 2 minutos a manteiga com a farinha, eu adicionei o leite. Eu tinha esquecido de vir aqui antes, eu adicionei metade do leite, mexi até já unificar o leite com a mistura da manteiga e da farinha, e depois eu adicionei o restante do leite. Aí aqui eu vou mexendo por aproximadamente mais uns 2 minutos, até você ver que já deu uma engrossada, e depois eu vou pôr o sal e a pimenta. Então, gente, aqui eu mexi um pouquinho, tá? Ele já deu uma incorporada. Agora eu vou adicionar o sal, tá? Um pouquinho de sal. E adiciono a pimenta do reino também um pouquinho, tá? E aí eu vou voltar a mexer, e agora a gente vai mexer por 5 minutos, tá? Aí depois de 5 minutos você vai ver que ele vai dar uma engrossada, e aí depois eu vou pôr o creme de leite. Ó, então depois de 5 minutos mexendo, agora eu vou acrescentar o creme de leite, tá? Uma caixinha de creme de leite. E aí volto a mexer. Aí a parte aqui do creme de leite eu mexo durante 2 minutos, e aí já tá no ponto ideal, tá? Aí só mexer agora por mais 2 minutos. Então, gente, depois que eu coloquei o creme de leite, mexi por mais uns 2 minutos, ficou na consistência aqui do molho branco, tá? E agora eu vou partir para a parte da montagem, tá? Então aqui, primeiro eu vou usar um pouco do molho. Pegou uma travessa, né? Uma travessa. Então, vou espalhar um pouco do molho. Aí eu vou vir com a panqueca. Aqui eu vou usar 3 panquecas para cada camada, tá? Vou colocar 2 assim. Aí Dividiu no meio. Aí uma panqueca eu divido no meio e vou colocar aqui no meio pra tá tampando essa parte e não ficar essa parte do meio aqui ela baixa. Depois da parte da panqueca eu venho com uma camada de frango. Fiz uma camada com o frango, aí eu peguei mussarela fatiada também. Depois do frango a gente coloca uma camada do queijo. Eu na minha receita eu não uso presunto, tá? Mas já vi também, tem gente que gosta de colocar presunto. Aí vai da preferência também de cada um. Se quiser, coloca uma fatia, uma camada de queijo, uma camada de presunto, e depois repita as outras camadas conforme no começo. Então aqui eu vou fazer uma camada de queijo. E depois você vai fazer o mesmo processo, né? Cria. Tá concentrado aqui tirando o queijo. Hein, amor? Depois você vai fazer o mesmo processo. Isso, né? depois que faz a camada do queijo, quem quiser colocar presunto também, e aí depois repete o mesmo processo da parte do... Volta com o molho, depois a panqueca e assim por diante. Então aqui depois do queijo, vou fazer mais uma camada de molho. Bom, gente, aqui, conforme eu fui na parte da montagem, tá? Eu já deixei o forno aquecendo pra gente colocar ela depois no forno pré-aquecido, tá? 180 graus. Gente, então, questão do processo é sempre aquele que eu falei, tá? O molho, aí a panqueca, o frango, o recheio que você preferir, caso quiser fazer um recheio de carne.
Aí depois o queijo, aí molho e vai repetindo todas as partes. Aqui deu 3 camadas. Vou filmar aqui certinho, ó. Dá pra ver as camadas, ficou muito bonito. Então, uma cara boa. aí aqui depois, a última camada eu terminei com o queijo, tá? Que é como vai no forno, pra ele dar aquela gratinada e aquela dourada por cima. Eu vou colocar um pouquinho de orégano por cima, tá? Bem um pouquinho assim em cima do queijo pra dar um saborzinho também. Quem não gostar, não precisa colocar, tá? Não tem necessidade, aí é a gosto. Colocou o orégano e agora vamos pro forno. 20 minutinhos no forno pré-aquecido, 180 graus, tá certo? E daqui a pouco volto com vocês. Depois de 20 minutos, vamos tirar ela aqui do forno. Vamos lá, tirar o primeiro pedaço. Preparado? Será? Nossa, me deu até água na boca. Tá bem quentinho. Derretido. Ó. Tem molho. Bastante frango. Agora tem que experimentar, amor. Você vai ser a primeira pessoa a experimentar o primeiro pedaço. Bom, gente, agora partiu experimentar, né? Ver como que ficou. Inveja, queria ser a primeira. Aquela. Dan, 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 dan. Ficou bom? Chama os cachorros. Chama os cachorros. Ficou bom mesmo? Uma delícia, Nossa, gente. parece que tá Agora bem molhadinha, partiu né? comer. Bom, galera, esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Espero que vocês tenham gostado. Eu não sou um cozinheiro profissional. Esse canal também foi o intuito de eu trazer mais receitas, eu treinar mais receitas, treinar a cozinha, que é uma coisa que eu gosto. Espero que vocês tenham gostado e reproduzam também. Quem reproduzir, me marca lá no Instagram pra mim dar uma olhada. É @FelipePelais. Quem curtiu, Deixa o joinha aqui deixa o embaixo. joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. E se inscreva no meu canal, vai acompanhando o meu crescimento. Eu vou tentar cada vez trazer algumas outras receitas bem diferentes para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, gente! Tchau, gente!